Olá, queridos ouvintes que buscam sucesso, com fé e atitude vocês logo alcançarão. Bem-vindos mais uma vez aqui na nossa coluna Sucesso Requer Atitude. E como prometido a minha querida ouvinte, vamos continuar esse mês com uma tomada bem motivacional. E eu quero ouvir você também, certo? Faça como ela, sugira temas para a coluna lá no Face. A coluna é nossa, certo? E o endereço do Facebook eu passo no final. Agora eu preciso da sua atenção para um outro assunto bastante importante. Bem, há alguns anos eu aprendi uma coisa em um treinamento executivo que foi ministrado por uma conceituada psicóloga nacional aqui e eu queria compartilhar com vocês, chamado ciclo da sabotagem emocional. Ele é composto basicamente de 4 fases: o medo, a perda, a culpa e a raiva. E o medo é o grande protagonista dessa trama. Mas medo de quê? De perder algo, de não ser aceito, do novo, de amadurecer, de recomeçar, de não ser capaz de fazer algo, de errar. O problema não é o medo em si. É normal que todos nós sintamos medo, mas quando não conseguimos superá-lo, quando ele nos estaciona, aí nós temos um problema. Quando o medo nos impede de agir. Bem, e o medo se traduz em quê? Ansiedade, angústia, tristeza, decepção, aquela sensação de impotência, sabe? E sabe por que disso tudo? Porque nós sabemos que nós perdemos uma série de oportunidades, mas mais do que isso, no fundo, nós sabemos que os únicos responsáveis por isso somos nós mesmos. E aí, após a perda, o que é que nós sentimos? A vontade de se punir. Consequentemente, a gente para de se cuidar, se entrega aos vícios, ou até come demasiadamente, né? E aí vem o quê? A culpa. Nos sentimos culpados pela perda e pelas consequências da nossa autopunição aí. E a culpa é terrível, sabe? Ela vai corroendo pouco a pouco, como se fosse um pequeno vazamento de uma conexão hidráulica, sabe? Que vai minando a parede. E da culpa surge a raiva. Raiva de nós mesmos e daqueles que nós elencamos até injustamente como culpados. E as consequências, vocês podem imaginar. E uma vez dentro desse ciclo, ele tende a ser contínuo, sabe? Gerando mais e mais dor, tanto para nós quanto para aqueles que nos cercam. Mas o mais importante, como é que a gente faz para sair desse ciclo? Bom, lembra do nome da coluna? Sucesso requer atitude. A melhor forma de tornar essa realidade diferente é mudar suas atitudes. Mas quais atitudes eu estou falando? Bom, primeira delas, esquece o passado, meu amigo, minha amiga. Você não é museu. Esquece o que passou. Olha para frente. A segunda é o seguinte, mudar alguns hábitos nocivos. Lembra aqueles que nós falamos na semana passada para fortalecer aí sua força de vontade? O pensamento positivo para atrair boas energias, coisas boas para sua vida. A fé e a motivação para não te deixar desanimar. Lembra de lembrar dos seus filhos, dos seus entes queridos, daqueles que dependem de você, daqueles por quem você faz acontecer. E por último, não sei se vocês lembram, se for necessário, procurar ajuda para recuperar sua saúde física e mental. Mas eu queria acrescentar mais um item. Afaste-se daquilo que te faz mal. É preciso se conservar bem. Não adianta ficar bem e depois ficar mal novamente. É preciso criar um ambiente que te permita prosperar. Então afaste-se daquelas pessoas e daquelas coisas que te fazem mal. Sabe aquelas pessoas que te colocam para baixo, que te sugam as energias? As pessimistas, invejosas e aquelas que mesmo inconscientemente despertam seu lado ruim. Conviver com elas pode ser necessário, certo? Mas conviva o menos possível e não se deixe influenciar. Ah, mas Fábio, aquelas pessoas não precisam de ajuda? É claro que sim. Mas para ajudar, é preciso ter condições de fazer isso. E mais do que isso, é preciso que a pessoa queira ser ajudada. E outra, é preciso soltar as bengalas. Então, se afaste daquilo que inconscientemente você usa. Por exemplo, você acaba usando pessoas às vezes para fazer as coisas por você. Isso te impede de crescer. Só aprendemos fazendo. Então tenha coragem de tentar. Errar é consequência. E outra coisa, se afaste dos vícios nocivos. Não use drogas. Evita o vício em bebida alcoólica, por exemplo. Se quer beber, pelo menos faça num bom ambiente, com pessoas que se importam com você. Porque certos ambientes atraem pessoas que, mesmo involuntariamente, podem te levar no fundo do poço, porque é nessa condição que elas estão. Repito, Deus quer que você vença. Você nasceu para vencer. E você tem dentro de você tudo o que você precisa para vencer. Se ainda não venceu, meu amigo e minha amiga, significa apenas que ainda não chegou o fim. Bom, mas é preciso fazer sua parte, certo? Enfim, meu tempo é curto, acabou. Se quiser, convida seus amigos e entes queridos para ouvir os próximos episódios aqui da coluna, tanto na rádio ou no Facebook. O endereço eu vou repetir, www.facebook.com/Fábio Toledo na web. Entra nessa corrente do bem. Tô te esperando na linha de chegada.